e também nós celebrarmos, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, a qual Ele nos concedeu vida. Por isso nós estamos aqui para louvar e bendizer ao nome do Senhor. Convido a abrir a igreja, a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo de número 8, versículo de número 19. Livro do profeta Daniel, capítulo 8, versículo de número 19. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 8, versículo de número 19. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 8, versículo 19. Todos acharam? Amém. Versículo 19 nos diz assim: E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá em determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os seus olhos é o rei primeiro. E ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. E por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei o negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. E você diz amém? Amém. Pode se sentar, glorificando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Preciso da sua atenção para essa noite, para uma revelação do Senhor através da sua palavra. E através dessa revelação nós vamos ver a visão que o profeta ele teve
no tempo onde ele servia na Babilônia. Daniel era o profeta do Senhor, a qual ele teve uma particularidade com Deus, a qual ele era muito amado pelo Senhor. Dentro da Babilônia, onde era pagã, Daniel se destacou com seus amigos ao ser fielmente ao Senhor e não se contaminar com as iguarias do rei, com os costumes do rei e com toda a profanidade, se é que nós podemos dizer assim, da Babilônia. Então Daniel, ele era o profeta de Deus naquele tempo da Babilônia, a qual foi levantado pelo Senhor. E Daniel, por ser um homem mais chegado diante de Deus e muito amado pelo Senhor, o Senhor começa a revelar visões a Daniel. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Daniel foi jogado injustamente na cova dos leões, mas ao ver o seu ministério avançando, e quanto mais Daniel buscava o Senhor, mais o Senhor revelava visões a Daniel. E aqui nós vamos ver uma visão, a qual era uma visão dos tempos futuros. Então, à medida que nós chegamos a Deus, à medida que nós adentramos no Santo dos Santos e buscamos ao Senhor, cada vez mais o Senhor se revela a nós. E aqui Daniel começou a ter mais revelações de Deus. Já não eram as revelações dos tempos a qual ele vivia. Agora as revelações eram dos tempos futuros. Para se ter uma revelação dos tempos futuros, tem que ter um grau de intimidade muito elevado com Deus, a qual não é difícil de eu e você nós alcançarmos. Basta nós estarmos em intimidade e obediência para Deus. Então aqui nós vamos ver Daniel dentro de uma visão, a qual ele teve a visão de dois animais. Ele teve a visão de um carneiro e a visão de um bode. Dentro dessa visão, ele viu um carneiro que tinha 2 chifres, e os seus chifres eram maiores, eram grandes. Dentro dessa visão, este carneiro, ele fazia e acontecia, e ele se engrandecia. Mas aparece agora um bode. E esse bode, ele tem um chifre entre os olhos. E esse bode, ele se depara de frente com esse carneiro. Só que há uma visão detalhada, porque o bode, ele tem um chifre mais notável. Era um chifre diante os olhos, dentre os olhos, que era diferente. Mas esse bode, ele estava sobrevoando sobre as nuvens e encarando o carneiro. E a palavra do Senhor diz que esse bode, agora ele foi com uma certa violência contra o carneiro, derrotando-o e agora estabelecendo a sua própria vontade. Para quem não tem ainda os estudos teológicos ou até mesmo as revelações da Bíblia, quando se fala de chifres de animais, de bode, de carneiro, falam-se de potências, falam de poderes, falam de reis e governos. Então eu já quero nessa noite te passar a visão que aqueles chifres eram reinos, tanto o chifre do carneiro como o chifre do bode. São reinos se levantando, são reinos e potestades brigando entre si.
A visão que Daniel teve era a visão de reinos que iriam partir para uma guerra. Só que dentro dessa visão, este bode ficou mais feroz e mais poderoso do que este carneiro, destruindo. Só que a visão ela não termina, porque quando o bode ele se sobressai e fica mais fortalecido, a Bíblia diz que agora no seu chifre aparecem mais 4 chifres, ou seja, mais 4 reinos agora se levantam dentro da visão de Daniel. E a Bíblia diz que dentro desses 4 chifres, um chifre se destaca, ou seja, um reino se destaca. Ele vai crescendo de mansinho, é pequeno, mas esse chifre pequeno que se cresceu, ele se sobressai mais do que os outros, ou seja, a tradução, este reino que se levantou se sobressaiu muito mais do que os outros 3 reinos. Com o seu ato de rebeldia, com a sua insolência, se levantou, estabeleceu o seu reino, ficou mais poderoso. E agora, este reino, dentro da visão de Daniel, ele começou a massacrar o povo de Deus. Este reino e este reinado sobressaiu muito mais do que os outros poderes políticos religiosos. Este reino se levantou e sobressaiu muito mais do que todos os outros poderes e potências da terra. E Daniel, dentro dessa visão, ele viu que agora este reino estava massacrando o povo de Deus. Tirou o sacrifício que era feito no templo, e agora estabelecendo o seu reino, estabelecendo a sua vontade. E dentro dessa visão, Daniel viu, aleluia, 2 anjos que estavam agora se debatendo e se perguntando até quando iria durar a tirania deste rei. E a Bíblia diz que lhe foi dado uma quantidade para onde se seguiria e até onde duraria este massacre desse reino. No versículo 14 de Daniel, capítulo 8, está escrito: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse número, ele não explica muito bem diante de uma teologia, mas, aleluia, o que nós podemos chegar perto desses números e desses 2.300 tardes e manhãs é o número 7, que o número 7 na Bíblia é a totalidade de Deus. Mas pela quantidade de números, haveria um certo tempo onde deveria acontecer e ocorrer essa tirania. Aleluia. Daniel procurou entender a visão da parte de Deus. E a Bíblia diz que agora veio um homem, um anjo, falar com Daniel. Ou melhor dizendo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio falar com Gabriel, para que Gabriel interpretasse o sonho a Daniel. Então Gabriel, chegando até Daniel, e Daniel ainda espantado com a visão, a Bíblia diz que o anjo Gabriel começa a revelar o mistério da visão. Sim, Deus. Aleluia. Aleluia.
E a Bíblia diz que o anjo Gabriel começa a relatar a Daniel e dizer: Daniel, a visão que você teve são a visão de 2 reinos. O carneiro que você viu dentro da visão é o reino Medo-Persa da Ásia, e o bode que você viu é o reino da Grécia. Haverá uma guerra, e essa guerra tem que acontecer. Então se levantará o reino persa e se levantará o reino da Grécia. Mas o rei da Grécia, ele vai vencer essa guerra contra os medos persas. E a Bíblia diz que, pelos estudos bíblicos, vai falar que aquele que se levantou no Império da Grécia é o Alexandre o Grande. Alexandre o Grande agora se tornou o rei da Grécia. E a visão era que o rei da Grécia, Alexandre o Grande, iria vencer a guerra contra os medos persas, que é, aleluia, a visão do carneiro. Mas chegará um tempo a qual o Alexandre o Grande vai ser morto, e o seu reinado vai se dividir em 4 partes. O seu reinado vai se dividir entre o Egito, vai se dividir entre a Síria, vai se dividir entre a Grécia e a Ásia Menor. Amém. Só que dentro desses 4 reinos haverá um que vai sobressair diante dos outros. Ele vai surgir com maior engano e vai enganar a muitos. E este rei e este reinado, pelos estudos bíblicos, vai dizer que este rei que se levanta é Antíoco. E eu quero te chamar a atenção, porque esse Antíoco, este rei que se levantará no tempo do fim, ele tem algumas características do que nós vamos passar, e do que a igreja brasileira, do que o mundo inteiro, aleluia, vai passar, no que vai ser revelado. Aleluia. Antíoco se rebela contra os outros reinos. Antíoco, ele vai se levantar com grande fúria, com grande poder. Ele vai se levantar de uma tal maneira que todos os outros poderes políticos não vão conseguir contra ele. Aleluia. Ele vai se tornar o maior poder político dentre todos os outros. E ele vai massacrar o povo de Deus. Antíoco, ele vai agora entrar dentro do santuário, aonde num ataque da Babilônia contra Jerusalém, ele vai agora acabar com o sacrifício do povo em Jerusalém. Antíoco vai, aleluia, acabar com o culto do povo de Deus, e vai agora fazer o culto pagão a deuses. Antíoco vai adentrar no santuário do templo de Jerusalém, e ele vai adorar a Zeus, que na mitologia grega é um deus, a qual ele vai adorar, e vai fazer com que o povo venha adorar esse Zeus, profanando o próprio Deus. Antíoco vai se levantar tão grande que nem os poderes celestes vão se comparar a ele. Ele vai se levantar de uma tal maneira, aleluia, que ele vai se igualar a igual a Deus. Será que já está isso te reportando alguma coisa? É Deus, aleluia! Será que isso já está trazendo à memória a você alguma coisa? Antíoco vai se levantar com um grande poder, e ele vai tentar, aleluia, acabar com o príncipe dos príncipes, Daniel. Mas tem um detalhe: ele não vai conseguir acabar com o príncipe dos príncipes. Deus. Antíoco, ele vai se levantar com poder, com grande velocidade. Esse é aquele, o chifre menor, que ele vai aparecer de mansinho, evangelista Wellington.
Ele vai aparecer como que ninguém quer nada. Mas quando a sua notícia aparecer, quando o mundo revelar quem ele é, aí ele vai se apresentar com poder, aí ele vai se apresentar, aleluia, com as suas artimanhas. Só que o Antíoco, aleluia, ele já vai começar a trabalhar no escondido, aleluia. Ele vai começar a impor a sua tirania no escondido. Ele vai, aleluia, impor as suas regras e as suas leis no secreto, até o dia, até o momento, até a hora de ele ser apresentado. Mas eu tenho uma notícia para a igreja: já não vai durar muito tempo, amada igreja do Senhor, porque o Antíoco que nós vamos ver aqui dentro da palavra do Senhor, e se você ainda não pegou a palavra de Deus, é o anticristo que já está entre nós, a qual ele já está só de mansinho, ele está só comendo pelas beiradas, ele só está colocando as suas regras ali, ele só está colocando as suas regras aqui. E se você prestar atenção, já estamos encaminhando para um tempo aonde, diácono Renan, as leis já estão sendo moderadas, as leis já estão sendo mudadas. É o Antíoco que vai aparecer daqui a pouco. E não se assuste, porque ele vai se apresentar à igreja brasileira, ele vai se apresentar às nações, aleluia. Ele vai se apresentar, aleluia, não vai demorar muito tempo, mas ele vai crescer de mansinho, até o momento aonde, aleluia, as nações não vão conseguir, aleluia, acabar com ele, aonde até o momento, poderes políticos não vão conseguir acabar com ele, aonde, aleluia, governos não vão conseguir acabar com ele, mas ele se levantará, Lucas, ele vai se levantar para massacrar o povo de Deus. Só que há uma palavra, aleluia, que, aleluia, Daniel teve que ouvir do anjo, e essa palavra é que eu vim pregar para a amada igreja debaixo da misericórdia de Deus, que lá no versículo 25, aleluia, o anjo diz para Daniel: e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano, e na sua mão e no seu coração se engrandecerá por causa da tranquilidade, e destruirá muitos, e se levantará contra os príncipes dos príncipes, aleluia. Só que nas outras traduções, aleluia, essa tranquilidade, aleluia, Antíoco ele vai, aleluia, se apresentar e vai quebrar os corações dos despreocupados. E nesta noite eu vim como mensageiro para os despreocupados de hoje. Eu vim nesta noite como mensageiro para os despreocupados, que acham que está acontecendo essa guerra e acham que não vai acontecer mais nada, que está vendo o mundo perecer e acham que não vai acontecer mais nada, que está levando uma vida normal, está levando uma vida rotineira, não vai acontecer nada. Brasil, aleluia, é a capital do bem, Brasil é a capital da paz, Brasil não vai vir guerra, não vai estourar guerra. Mas eu tenho que te, aleluia, alertar uma coisa: já estamos vendo uma guerra lá nos Estados Unidos, e os Estados Unidos, se você puxar o histórico, os Estados Unidos ele fica lá no norte, aleluia, contra o Irã, aonde o Irã fica no ocidental, no Oriente Médio da Ásia, aleluia. Então, se você pegar pela palavra, já estamos vendo uma guerra entre o Ocidente, o Oriente, a Ásia, melhor dizendo, e o Reino do Norte. Isso não é normal, igreja do Senhor, a qual você vai ver um presidente que no começo do ano já foi lá no outro país pegar um outro, aleluia, impor justiça, a qual, aleluia, começou uma guerra. E se você prestar atenção, esse presidente dos Estados Unidos, aleluia, ele é um tirano. Eu não sei se você percebeu, mas ele gosta de impor as suas regras, ele é um rei de guerra. Mas, aleluia, eu venho pegar para os despreocupados, que está levando uma vida normal. Ei, acorda, Jesus está voltando, Jesus está chegando. E se você ainda ficar com uma vida normal, você vai ficar. Mas eu tenho que te declarar: o anticristo vai ser revelado, o falso profeta vai ser revelado. Mas eu tenho que alertar os despreocupados. Meu irmão, comece a se preocupar e olhar para a tua vida, porque a qualquer momento a última trombeta vai soar. E se você não se consertar,
as armadilhas, aleluia, do anticristo, vai passar pela tirania dele, porque quem ficar, aleluia, vai ser grande tormento, vai ser grande aflição. E aí, meu irmão, a salvação é por conta própria. Então, se eu fosse você, já faria uma autoanálise da sua vida, olhar no espelho da tua vida e dizer: como está a minha vida no altar do Senhor? Será que eu estou despreocupado ou eu estou preocupado? Será que eu estou vivendo normal ou eu sou um anormal? Porque os normais, ele vive uma vida normal, mas os anormais, ele acorda dizendo: Hosana bendita que vem em nome do Senhor. Ele acorda e diz: oh Maranata, ora vem Senhor Jesus. Será que eu estou pregando para alguém que está despreocupado com o que vai acontecer? Ou será que eu estou pregando para alguém que já está lavando as suas vestes no cordeiro e está, aleluia, como aquele povo na cidade, a qual Jesus pegou o jumentinho, Lucas, e disse: eu vou na porta da cidade, aonde o povo pegou os ramos e começou a dizer: Hosana bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana bendito é o que vem em nome do Senhor. E Hosana não é uma adoração a Jesus, não. Hosana é um pedido de socorro. Eu vou repetir: Hosana não é uma adoração a Jesus, Hosana é um pedido de socorro. Então eu venho pregar para aqueles que estão dizendo: Senhor, socorre, porque o mundo jaz do maligno, mas a minha vida é contigo. Glória a Deus, aleluia, Pai. Os despreocupados, os que vivem na tranquilidade, não têm noção do que já está acontecendo no mundo espiritual. Aleluia. Eu queria a igreja ligada comigo. Aqueles que vivem de uma maneira normal, como a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, que quando o Senhor disse para Noé que iria destruir a terra por causa da maldade do homem, o Senhor já alertou a Noé. E é bíblico também, porque o Senhor também revela lá nos evangelhos a vida de Deus, Jesus, vai ser como nos dias de Noé. Glória, aleluia. E como foi nos dias de Noé? As pessoas casavam, se davam um casamento, viviam uma vida tranquila, despreocupados, até o dia que o dilúvio chegou. É Deus, aleluia. Até o dia que o dilúvio chegou, não deram crédito à palavra. Mas pregador, eu ouvi há muito tempo, quando eu era mais jovem, quando eu era mais novo, que Jesus está voltando, desde 1990, desde 2000, 2010, 2015, mas meu irmão, se você acompanhar, desde os anos para cá, não foram os mesmos. Sim, Deus. Todos os anos que entraram, houve uma mudança no mundo espiritual, meu Deus. Houve uma mudança no mundo espiritual, e quem não está ligado está vivendo uma vida normal. Já estamos no ano de 2026 e o ano de 2026 não começou normal. Pai, é dessa maneira. Para você ver, aleluia, um rei, ou um reinado, um homem indo atrás de um outro dentro do outro país. Meu irmão, e se você acompanhou a notícia, foi algo repetido que ninguém viu. Foi buscar um homem dentro da cidade dele. Quem acompanhou, você conhece a história. Eu não quero dar muito, aleluia, apologia aqui, mas quem acompanhou conhece. Foi buscar um homem no secreto, para que viesse cumprir a justiça, para que ele fosse levado à justiça. Aleluia. Não começou normal, igreja do Senhor. Eu não sei quantos de vocês ainda estão vivendo uma vida normal, mas eu estou pregando para aqueles, aleluia, que precisam acordar. E eu vim como mensageiro da parte do Senhor. Ei, despreocupados, acorda. Acorda, porque Jesus está voltando. Acorda, porque não é normal o que vai acontecer também daqui para frente. Acorda, porque não é normal. Vai haver guerra. O anjo do Senhor falou para Daniel: vai ter que acontecer essa guerra em antes do Império Romano acontecer, em antes do Império Romano chegar, em antes de Cristo ser anunciado. Mas eu tenho uma palavra para alguém, que aquele
aqueles que estão guardando a sua vida e dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, eles já estão, aleluia, guardando o azeite consigo. Eles já estão orando e clamando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E a Bíblia diz, e eu vou relatar para a igreja, que o mundo hoje está como uma mulher grávida em dores de parto. Como que é isso, pregador? Me explica. Eu vou explicar. Aleluia. O mundo hoje está com dores de parto como uma mulher grávida, pronto para dar à luz. E as dores de parto, como que é? Qual é as contrações? As contrações são, morte de pai e mãe. A contração aleluia, morte de marido e esposa. A contração é divórcio. A contração que a mulher, que a terra geme e chora, é a morte de jovens. Aleluia, a contração que a terra geme e chora é opções de gênero, de sexualidade sendo mudadas dentro das nossas escolas, dentro das nossas crianças. A contração a qual o mundo geme e chora é morte, é guerra, é matança, é sangue para lá e para cá. Mas eu tenho uma notícia: essa contração já está para nascer. O Salvador já está para chegar. Jesus Cristo Nazareno, para arrebatar a sua igreja. O mundo já está com dores de parto. Se prepare para o nascimento dele. Igreja do Senhor, se prepare para o nascimento dele. E a Bíblia diz, aleluia, assim como um relâmpago que cai no oriente e se mostra no ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Vai ser num abrir e fechar de olhos. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, ele já declarou: eis que vos digo um mistério. E eu gosto muito dessa palavra do apóstolo Paulo: nem todos nós dormiremos, mas todos nós seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a última trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados, arrebatados com ele. Porque convém que o que é corruptível siga em vista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal siga em vista de imortalidade. E quando isso acontecer, que o que é corruptível siga vestido de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal siga vestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra do Senhor que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ó inferno, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está a tua força? Mas graças a Deus, quem nos dá a vitória? Por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, obrigado. Nessa noite eu venho frisar novamente: eu vim como mensageiro para os despreocupados. Coloque a tua vida no altar. Obrigado. Olha o que está acontecendo em nossa volta. Olha o que está acontecendo no nosso país. Já está tudo preparado para a chegada do anticristo. É o Antíoco que foi revelado para Daniel. Ele está crescendo de mansinho, Lucas. Igreja, ele já está entre nós. Igreja, eu vou frisar de novo: o anticristo já está entre nós. Igreja, o anticristo já está entre nós. Ele está crescendo de mansinho, já está colocando as suas regras e leis. Só que quando o evangelista Wellington ele for anunciado, nenhum poder político vai ser contra ele. Ele vai impor as suas leis, as suas regras. O mundo vai passar por grande aflição. Porque na visão de Daniel, quando Daniel vê os dois anjos debatendo, o anjo fala assim: até quando durará a transgressão?
Não queira ficar aqui para vocês passarem a grande transgressão que o anticristo vai fazer nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Não queira passar. Olha o que o Espírito Santo acabou de falar. Não queira se fazer de surdo da primeira trombeta. Aleluia. Vai ser um abrir e fechar de olhos. Quem ficar vai experimentar a grande fúria que virá sobre toda a terra. Mas eu tenho uma palavra. Deus. A igreja que vai subir é diferente das demais. Deus. Tem um louvor que diz: a igreja que não se contamina. Oh Jesus! A igreja divina, lavada no sangue do Cordeiro. Eu vim pregar, aleluia, para vocês nessa noite, debaixo da misericórdia de Deus. Lavem as suas vestes do sangue do Cordeiro e comece a se preparar para ir para o céu, porque Jesus Cristo já está chegando. Aleluia. Aleluia, com todo o carinho e respeito, cutuca esse irmão que está do teu lado e diga: Jesus está chegando. Jesus está chegando. Diga para ele: não queira ficar aqui para você, aleluia, pagar para ver o que vai acontecer. Aleluia, mas se prepare, se prepare, se prepare. Cutuca ele e diga: se prepare, se prepare, se prepare. Ei, como diz o louvor, eu não quero ficar aqui quando as trombetas tocarem. Eu não quero ficar aqui, eu quero estar com Jeová. Porque aqueles, aleluia, eu vou ministrar, porque aqueles que estão despreocupados, ele nem está preocupado com a volta de Cristo. Aqueles que estão despreocupados, ele está mais preocupado de ter, mas não está preocupado de ir para o céu. Ele está mais preocupado, aleluia, de ter posse, está mais preocupado de fazer, mas não está preocupado com a tua própria vida. A vida, aleluia, que Jesus deu para você, meu irmão, para você não ficar aqui, mas para você subir com Ele. Deus. E a pergunta que eu faço é: você vai ficar despreocupado ou vai se preocupar? Deus. Aleluia. Vai manter uma vida normal até quando? Ou você vai começar a se preparar? Na verdade, igreja do Senhor, vamos ser realistas. Já era para nós termos se preparado há muito tempo. É nós, e eu vou falar com todo respeito, é nós que nos relaxamos. Sim, Deus. Aleluia. Infelizmente é essa a palavra, é nós que nos relaxamos. Porque quando acontece alguma coisa dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, se fizemos de vítima. Oh Jesus, ai de mim. E Jesus está dizendo para nós: eu sei, eu estou olhando você, mas eu preciso que você se prepare para vir comigo. Aleluia. As demais coisas, como diz a palavra, eu vou cuidar para você. Mas eu preciso que você fique alerta. Já estamos encaminhando para metade do ano. Meu Deus, olha tantas coisas que já aconteceram. Meu irmão, 2 países entrando em guerra, 3 países. Você acha que vai ficar só em 3, 4 países? Não. Não vai ficar só isso não. Vai se levantar muito mais guerras. Vai se levantar muito mais reinos. E infelizmente, o nosso governante que está no poder hoje, vocês sabem como é. Então será que ainda você vai ficar despreocupado com o que está acontecendo? Principalmente no mundo espiritual? Ou você vai começar a se ligar? Vai começar, aleluia, a se impor dentro da tua casa, na tua família? Vai começar, aleluia, a estar com a sua vida no altar? Ou vai esperar acontecer alguma coisa, alguma notícia na televisão, ou até mesmo alguma coisa no noticiário no nosso país para você se ligar? Porque tem muitos que só se ligam quando acontece alguma coisa. Isso é verdade. Mas tem outros que nem esperam acontecer, ele já está de joelho dobrado.
Já está clamando, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, a minha casa tem muro de fogo. Senhor, a minha vida está no altar do Senhor. Se acontecer alguma coisa, o Senhor vai me avisar em antes, porque eu estou no altar do Senhor. Deus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Então, aos despreocupados, se liga. Como diz o mundo aí fora, se liga, acorda. Não é normal. Guerras não é normal. Mundo espiritual sendo atacado não é normal. Vamos se ligar. Mas faça uma análise da tua vida. A palavra para nós hoje é fazer uma análise. A Bíblia diz, aleluia, que vai ser falado e ministrado aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo, em antes de tocar no corpo do sangue. Então, examine-se o homem a si mesmo, se está preparado para ir para o céu. Aleluia! Ou se ainda falta alguma coisa. A palavra diz, o Senhor, quando falou para o jovem rico e disse para ele: meu jovem, ainda falta uma coisa. Vende tudo aos pobres e você terá um reino. O que ele fez? Ele se entristeceu e foi embora com suas riquezas. Só que o rei dos reis oferecendo um reino e um tesouro muito maior que o tesouro que ele tinha, Jesus. Aleluia. Só que é o que vai acontecer, é o que está acontecendo no nosso mundo hoje. Troca de valores. Priorizando mais as coisas do que o reino. Priorizando mais as coisas do que o reino de Cristo. E o reino de Cristo, como nós já estudamos aqui outrora, não é para qualquer um. O reino de Deus não é para qualquer um. Por isso que o reino de Deus, como diz a palavra, é tomado à força. E aqueles que fazem uso da força sabem que não é o tesouro da terra, é o tesouro dos céus. Glória a Deus, Convido aleluia. você a se colocar de pé. Aleluia. Faça uma análise da tua vida. A Bíblia diz que Daniel ficou entristecido, ficou até mesmo enfermo com a visão que ele teve nos tempos futuros. Porque Daniel se colocou no meio do povo. E ele começou a pensar nessa visão. Ele não poderia declarar a ninguém, mas essa visão, o anjo do Senhor falou para ele que ele teria que guardar, porque era para o tempo do fim. Meu irmão, com essa mensagem eu não quero te causar medo, não quero te causar espanto, não quero te causar terror de maneira nenhuma. Eu sei que muitos aqui têm sonhos, têm projetos, e eu sei que o Senhor Ele vai fazer na tua vida, se você confiar nele. Mas eu quero te alertar uma coisa: dentro dos seus projetos, dos seus sonhos, uma coisa vocês têm que colocar na mente de vocês: Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Eu posso conquistar, eu posso sonhar, eu posso ter, mas o principal é eu estar com Jesus nos céus. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos, eu não quero te causar medo, mas é o que vai acontecer, igreja. Eu preciso que vocês, essa palavra veio para mim também. Nós precisamos acordar para os últimos dias. Precisamos acordar para o que está acontecendo. Não é normal. Eu venho te alertar, você que está despreocupado, meu irmão, não é normal. Comece a dobrar o teu joelho. Comece a orar. Comece a colocar a sua vida no altar. Comece a ter uma vida de devocional com Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, a tua palavra é a verdade. E a tua palavra hoje ela veio como um alerta para nós. Porque nós nos encontramos despreocupados. Despreocupados com as guerras que estão acontecendo ao nosso redor. Despreocupados com o que está acontecendo no mundo inteiro.
Mas, Pai, não é normal o que está acontecendo. Senhor, dentro desse ano para cá nós vimos muitas mortes, principalmente morte familiar. Senhor, nós vemos jovens, adolescentes, crianças, idosos, passando por aflições e mortes, Pai, que são inexplicáveis. Notícias terríveis que nós estamos acompanhando, Pai. Em que, Pai amado, nós olhamos para tudo isso e nós vemos, aleluia, que isso não é normal. Pai amado, mas a palavra ela veio como um alerta para nós, que é para nós nos se prepararmos, que é para nós, aleluia, estarmos, aleluia, com a nossa vida no altar, porque naquele grande dia não vai haver purgatório, naquele grande dia não vai ter um separamento de sala, que vai fazer uma análise da vida, e vai dizer, você fez isso, 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 e você pode ir para o céu. Não, a palavra do Senhor é bem clara, no abrir e fechar de olhos, quem ficou, ficou, quem subiu, subiu. A tua palavra, Senhor, é bem clara, que a igreja, aleluia, que o mundo vai passar por essa grande aflição durante esse reinado desse anticristo. Oh, Pai amado, mas a tua palavra ela veio como um alerta para os despreocupados, para nós acordarmos. É um alerta dizendo, acorda, igreja. Não é normal, acorda, igreja, santifica, porque santificação é ser separado. Mas, Pai amado, nós vemos que os despreocupados, eles estão sendo contaminados com o mundo. Misericórdia, Senhor. Misericórdia daqueles que vivem uma vida normal, que estão sendo contaminados pela porcaria da internet, que estão sendo contaminados com, aleluia, as fofocas do mundo, que está sendo contaminado, aleluia, com os palavrões desse mundo. Misericórdia, Senhor. Os despreocupados estão sendo contaminados com as falas, as gírias desse mundo. Mas hoje o Senhor nos fez um alerta, acorda, porque eu estou voltando. E não é para brincadeira, não é para brincar de santificação, não é para brincar de adorar aqui, não é para brincar de levantar a mão aqui, não, é sério o que nós viemos fazer aqui. Para ir para o reino é sério, para encontrar com Jesus é seriedade, para encontrar com o reino e participar das bodas do Cordeiro é sério. Pai, não é por falta de aviso que o Senhor já tem nos alertado. Se o Senhor já tem nos alertado há muitos anos, quem dirá um ano agora, que só está se intensificando as dores de parto da terra, meu Deus, porque já está chegando. Pai, acorda, tua igreja, acorda os despreocupados, a mensagem é essa, acorda os despreocupados, incomoda eles, Pai, para que eles não venham mais viver uma vida normal, não, mas, Pai amado, acorda eles, para que não venha depois falar que não foi por falta de aviso. Pai amado, eu creio que já tem, Pai amado, uma multidão se preparando para encontrar contigo, que está, Pai amado, aleluia, no secreto, em oração, de joelho dobrado, está vendo tudo acontecendo e dizendo, Hosana, bendito é o que vem em nome de Jesus. Que logo, logo, Pai amado, não vai ser mais em memória o que nós vamos fazer aqui daqui a pouco, mas vai ser lá no céu, onde o Senhor, nas bodas do Cordeiro, vai servir aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que guardaram as suas vestes, que, aleluia, receberam a coroa da vida, que não se contaminaram com o mundo, mas se tornaram incorruptíveis, e agora estão sendo servidos nas bodas do Cordeiro. Vinde,
desistir, meu Pai. Aleluia. Senhor, acorda a tua igreja. Este é o clamor. Esta é a palavra. Nessa noite, Pai, acorda o teu povo. Que não venha ser mais uma vida normal, mas que venha ser uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.